Noite. 15 para as 8, para ele ter vindo. Fala para ele aguardar um pouquinho. Não, você tá com carrinho de bebê? Não, pede o Dani, pede pro Wagner pegar aqui enquanto a gente já abre aqui, vai. Eles estavam passando, eles estavam procurando a hora que eu cheguei. Falei para ela, vem entre 7h30 e 15 para as 8, porque às 8 tem estudo. Mas eu não sabia de nada, eles me perguntaram, eu entrei. Até dia 20 eu não posso fazer absolutamente nada no Facebook. Nada, nem na minha página, você acredita nisso? Ela tá meio doida assim na internet. Ela chega no apartamento e ela fala, mãe, fala por aqui, sabe? Mas não dá pra falar, só dá pra escrever. Nossa, aí ela fica louca. Fica desesperada. Fica. Aí na faculdade tem Wi-Fi, às vezes não dá pra falar, porque lá é corrido, não dá pra usar nada. Chega no apartamento, ela ano que vem a gente vê isso. Boa noite. Ô Wagner, pega por favor na... Pega. E aí, tudo bom? Bom, Bem, depois eu vou trazer a sacolinha de carta para ver o que faz. No canto aí perto da cama, Wagner. Por que não consigo compartilhar nos grupos? Essa aqui? Acho que são duas, viu? Não, uma cesta básica. É uma só? É uma cesta com isso. A outra a pessoa veio buscar. Gente, um minutinho, nós já vamos iniciar, tá? A gente não tá compartilhando não. Deixa eu... Quer fazer a prece inicial? Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Uma oração. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de mais um trabalho, mais um estudo. A Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, que caminha conosco, que nos ajuda, a espiritualidade amiga, que acompanha este trabalho, ao mentor desta casa, aos nossos mentores, pedimos, Senhor, muita luz e discernimento para o estudo de hoje, que a gente consiga, em um fraterno estudo,
elucidar dúvidas, compartilhar conhecimentos, principalmente baseado no Evangelho de Cristo, em seus exemplos. Eu peço, Senhor, que leve luz a todos os nossos amigos queridos que nos ouvem, nos acompanham pela internet. Peço, Senhor, que a espiritualidade amiga também os visite nesse instante, que eles já sabem o que cada um necessita. Visite o Senhor nesse instante, fortalecendo e amparando cada um nos estudos de hoje, para que fique conosco, para que sejam elucidadas suas dúvidas, fortalecidos na sua fé e protegidos, Senhor, com todo o seu amor e sua luz. Que assim seja. Boa noite. Vamos para os avisos. Avisos que tem? Bom, só para lembrar quem está entrando agora, hoje é o último estudo do ano, nós vamos parar 2 semanas. No dia 8 de janeiro, nós já voltamos ao estudo. Essa semana perguntaram se estava 657, se tinha feito mais algum. Não, nós paramos na 657. A semana passada não teve estudo, porque nós estivemos em Jaú e fizemos a transmissão, tentamos, na verdade, fazer a transmissão de lá. Então nós não tivemos estudo e temos hoje. E a proposta, para quem não está vendo aí na página, hoje não tem as questões do Livro dos Espíritos, mas tem 16 questões que foram publicadas no domingo na nossa página. Isso foi uma iniciativa do Orson, que escreve com a gente no domingo, que fez essa entrevista, e até falei com ele se a gente poderia usar, ele achou bacana, super útil, e ele só pediu para a gente, como eu não tenho as respostas, não tem muito objetivo. Quem quiser ler as respostas, está na nossa página, na publicação no domingo, no texto do Orson. Então, para quem quiser ler, é um jovem que respondeu, chegando na Casa Espírita há pouco tempo, e que deu as respostas 30 a 40 anos, né? Que estão lá. Então, para quem quiser depois ver as respostas, como a gente não vai falar a resposta dele hoje, e alguém tiver interesse, vale a pena. Eu achei muito interessante, daí que surgiu a ideia do questionamento hoje, com a participação de vocês na internet, que é o que vai nos ajudar. Nós estamos em 4, e aí com todo mundo que participar, quem quiser ir participando. Então nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a primeira, cada um faz um comentário aqui, e da internet dá tempo das pessoas irem participando, tá? Valéria, Madalena, Cássio, Michele, o pessoal que sempre está com a gente, ajuda a gente nas transmissões, Edmilson, a Cristina, o pessoal que sempre está com a gente e puder ir ajudando. Então só a Madalena até tem 3 ou 4 publicações hoje aqui, Madalena, tá? Já bateu o recorde depois que apareceu o INE. Então deu um ânimo ou outro, né? Se não sei se deu um ânimo ou desanimou de ver se você está voltando a respirar. Ele eu não sei como é que está. Então vai dar tempo da gente comentar sempre uma por uma. Talvez a gente não consiga fazer as 16, então a gente vai indo. Tem copo aqui, infeliz. Ela tem nome. Infeliz. Nossa, começou, hein? Então vou comprar um óculos melhor. Certo? Então fica para participação, como a gente vai fazer uma por uma. O pessoal que quiser participando, o pessoal aí respondendo. O Satico também está com a gente sempre. Vai ajudando a explicar para o pessoal. Então, mais uma vez, nós não vamos fazer as questões do livro. Nós vamos deixar para retomar no dia 8. E nós vamos fazer esses questionamentos aqui. Valéria puder ajudar, a gente agradece. A ideia foi da Valéria, da gente colocar. Tá? A Valéria que comentou no dia do domingo, né? Será que chegou o livro? Michele, chegou o livro da sua irmã? Depois você dá uma... Ela não tá, né? A irmã dela não tá. Mas depois você dá uma posição pra gente. A Cássia, no sábado eu conto pra você também o que é essa história da Madalena.
Tá bom? Aliás, Vai ter muita deixa história pra pra lá. contar, né? Na Deixa segunda-feira eu conto. De aviso, no sábado nós temos... na sexta-feira, nós não tivemos palestra ontem, na página lá está avisado. Nós transferimos para sexta-feira. Na sexta nós vamos fazer a transmissão ao vivo, mesmo horário, às 20. E a palestra vai ser uma apresentação, como nós fizemos no ano passado, das atividades de 2019. Tá? Então fica todo mundo convidado para participar. Desde as 8 horas nós temos a transmissão e depois nós vamos ter uma confraternização com o pessoal daqui. Quem quiser vir está convidado. E no sábado nós temos a festa do asilo, com a entrega dos presentes às 15 horas lá no asilo. A Michelle tá Chegou falando, sim. Chegou, que bom. Tá bom? Que isso? Uma furadeira. Então vamos lá? A Michelle está falando que vai pegar um livro para ela. Bom, aí o problema é seu e da Luciana, Michelle. Aí já não cabe mais. Coroinha também está ao vivo. Tá aí? Por aí? Tá bom, gente? Então fica todo mundo convidado para sexta-feira. Nós estamos pedindo para todo mundo compartilhar. Nós estávamos falando um pouquinho antes da mesa, não sei se estava todo mundo ao vivo. Nós não podemos fazer nada no Facebook até dia 20, nem nas páginas pessoais. Nós não estamos conseguindo compartilhar. Então, se vocês puderem compartilhar. Hoje o assunto é extremamente interessante para quem está frequentando e para as casas espíritas também, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, de como são esses questionamentos que o Orson fez, e a gente nem mudou, nós aproveitamos todas as questões dele, tá bom? Maria Aparecida está perguntando, se alguém puder responder, mas Maria Aparecida é Pederneiras, São Paulo, tá bom? Tem a página lá, tem todas as informações também, tá? Então vamos lá, Cláudia, você lê hoje? Para revisar? Pode começar? Tá bem. Quais as impressões lhe causaram o conhecimento espírita? Não o conhecimento dos espíritas, das casas e instituições com suas atividades, mas o espiritismo mesmo, em seus fundamentos, em seu coração. Que tipo de impacto ou impressões lhe trouxeram esse conhecimento? Então vamos lá, são 3 perguntas que o Orson fez, quase 4, né? Uhum. E aí é importante, já que ele começou, e isso tem uma diferença muito grande, nós vamos ver pelas outras respostas, quais as impressões que lhe causaram conhecimento espírita. E aí ele já consertou a pergunta dele, não o conhecimento dos espíritas, das casas e instituições com suas atividades, mas do espiritismo, da doutrina espírita mesmo, em seus fundamentos, em seu coração, na sua essência. E que tipo de impacto ou impressões lhe trouxeram esse conhecimento. Então ele está perguntando do espiritismo, ele está perguntando para uma pessoa que chegou no espiritismo o que ele encontrou, o que deu para essa pessoa, o que dá para a gente esse contato com a doutrina. E aí, frisando bem, ele está falando aqui da doutrina espírita, ele não está falando aqui de casa espírita, nem de espírita dirigente, nem de palestrante, nada. Está perguntando da doutrina. Tudo bem quem está na internet? Beleza? Ficou claro aí? Quem quiser participar? Então a impressão que causou o espiritismo quando você conheceu a doutrina espírita. Lembrando que ele faz questão de falar que não é casa espírita e nem movimento espírita. É a doutrina espírita em si. Tudo bem? Vamos lá, alguém começa? Bom, eu respondi. Primeiro eu fiz assim: vim de outras religiões, a católica. Só para dar uma apanhada, chegar no conhecimento, mas bem rápido. Conheci a doutrina espírita através da dor na perda de alguém muito querido, como eu acho que é a maioria das pessoas ainda, infelizmente. Aí vamos lá, o que esse conhecimento me trouxe? O conhecimento me respondeu várias perguntas que eu já fazia antes do acontecido. Me mostrou um Deus que antes que eu não questionava, apenas aceitava e o temia. Esse conhecimento espírita respondeu todos os meus questionamentos. Passou de um Deus punitivo por um Deus justo e bom.
Esse é o teu conhecimento. O Acácio está falando que ele passou as respostas para Ele você. passou, se você eu tem. estava procurando aqui. Ah, tá. Não, mas ele vai respondendo aí, não precisa copiar da coisa. Ele responde e participa aqui. Pode ir participando aí, Acácio. Vai dando os pitacos por aí. Não precisa pegar o que está escrito, não. Essa é a Cláudia, minha- você que é uma também que Olha, chegou há pouco tempo. Não colei, mas como eu já conversei com a Ana, a minha é parecida com a dela, assim, só um ponto que eu esqueci de comentar. Eu fui criada na católica, né? Às vezes frequentava o centro com a minha mãe, mas eu não entendia porque eu era criança. Mas eu comecei a ler sobre o espiritismo com a perda do meu avô, porque ele ficou 45 dias em cima de uma cama vegetando, né? E eu falei, por que tanto sofrimento? Aí eu fui buscar o entendimento nos livros, né? Comecei a ler, aí foi a mesma coisa, aí eu entendi o porquê dele ter passado por aquilo. Se bem que eu já tinha conversado com outras pessoas sobre o espiritismo, né? Então não foi o primeiro contato ali, eu já tinha alguma, né, por outras, mas foi por causa disso. A gente buscou, eu falei, mas por que, né? Uma pessoa que nunca fez nada para ninguém, né? Passar por isso, né? Uma pessoa que sempre foi honesta, nunca roubou, nunca matou, né? Passar por tudo isso que ele passou, porque ele não comia, ele não bebia, ele morreu com fome e sede, porque não tinha alimentação, né? O soro do jeito que entrava aqui, pingava aqui. E ficar 45 dias com pele e osso. Falei, como, né? Aí foi onde eu comecei a ler os livros e entender a lei de causa e efeito, reencarnação, né? E foi aí que eu comecei a entender e estudei, li muitos livros sozinha em casa, né? Foi aí que eu comecei, foi parecido, mas foi aí que eu comecei a... Dani. Bom, eu frequentava o centro espírita de pequena, né? Eu até comentei que quando a minha mãe tinha problema de saúde, a gente tinha visita de várias religiões e tudo mais. E a gente começou sempre a ir no centro espírita e eu me sentia muito bem. Eu era criança, não entendia nada, né? Mas era um lugar que me transmitia uma paz muito grande. E que eu mesmo sendo católica e até indo em missa e tudo mais, como todo mundo faz, achava que sempre me faltava alguma coisa. E a doutrina me completa. Tem resposta para tudo que eu preciso. O meu, eu cheguei ao contrário de muita gente. Eu cheguei porque eu era rebelde, estudei a vida inteira na escola católica e a impressão do conhecimento da doutrina era justamente completamente diferente do que a Igreja Católica dava. A Igreja Católica sempre respondeu para mim e para todo mundo, que pelo menos que eu conheço, acabava sempre no fica quieto, é o mistério da fé, é assim e pronto. E acho que ninguém, pelo menos até uma determinada idade, depois você enche o saco, para de questionar e ou continua ou não liga mais. E o conhecimento da doutrina, o que tinha a doutrina de diferente, era que ela conseguia explicar algumas coisas que as outras religiões não conseguiam. Principalmente exatamente isso. Tá, e aí? Morri e faço o quê? Não, deita lá e espera. Não, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Não, não vou para o inferno. Não duvido que eu vou para o inferno, por pior que eu seja. E aí eu acho que o espiritismo, a doutrina, e eu sempre falo isso em palestra, extremamente consoladora, mas eu acho que ela atende a todo mundo é em relação a conseguir responder questões que todo mundo tem em qualquer religião. E é isso que eu falo. Mas eu não tenho porque falaram para mim que é para parar nesse ponto. Então te convenceram que você não tem mais que questionar. Mas não é possível que em algum momento você não tenha questionado ou não se questione, né? Por que eu preciso pedir perdão para o padre? Por que eu preciso... Alguns questionamentos simples que e de novo, é isso que eu falo, não é uma crítica às outras religiões, são os questionamentos que a doutrina espírita me preencheu. O impacto que a doutrina tem, a pergunta do Orson é essa, que ela me trouxe foi isso. Algumas questões, ou muitas questões, as outras religiões, eu fui procurar em várias, não só na católica onde eu fui criado, não conseguiam responder. E acho que até hoje as pessoas que frequentam outras religiões, acredito que tenham ainda questionamentos ou pararam de questionar porque é melhor não questionar. Mas em determinado momento eu acredito que a maioria passa por esses questionamentos, principalmente coisas simples que a gente vê, né? Por que Deus pune? Por que eu vou para o inferno?
como é que vai ser, por que eu preciso pedir perdão, por que eu tenho que rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e amanhã eu faço de novo e está tudo certo. Então, Para mim me pega mais as diferenças sociais, Não, tudo, né? os Se a gente problemas pensar. físicos de crianças que nascem. Por que um nasce sadio, o outro nasce com problema? Qual é o critério que Deus usaria para esse tipo de... Então, que são os questionamentos. Depois que você assiste o filme que chama A Escolha de Sofia, fica difícil você falar, poxa, como é que Deus escolhe então, né? Mas vamos lá. Todos os questionamentos. Quer aproveitar quem está Então, falando aí? a Michele falou que o contato dela foi esse ano, está gostando muito. Michele, só que tipo de impacto e impressão trouxe o seu conhecimento para você? Depois, se quiser completar. O Edmilson, sou de berço espírita, meus pais espíritas e hoje são desencarnados. Não conheci outro segmento religioso, então a doutrina esclarece muitas coisas e questionamentos e por isso estou nela. Quero agradecer pelas orações. Que é da Ana. A Ana está querendo agradecer as orações. Valéria, eu fui criada em igreja católica, infelizmente era proibido falar sobre a doutrina. Ter amizade com quem fosse espírita e por aí afora. Quando conheci a doutrina, entendi o quanto ela traz o amor, a fé, a caridade para nós. Ou seja, ela me salvou daquele pensamento de um Deus punitivo para um Deus protetor e acolhedor. Com certeza trouxe respostas que não achei em outras religiões. Eu acho que, resumindo, todo mundo respondeu. Mais ou menos. Deixa eu só aproveitar. O Gervásio está falando aqui, que a gente sempre conversa, né, Gervásio? O negócio é que tem os católicos não praticantes. Gervásio, eu vou te dar uma triste notícia. Nós estamos vivendo isso no movimento espírita. Tem espírita não praticante também, viu? Por incrível que pareça, embora não seja, não dá para entender, mas... Eu já não vou ler tudo isso não, tá? Mas tem. Então assim, ó, gente, a primeira, todos nós, a maioria respondeu como é que nós chegamos, o que tem. O importante, que eu acho que o questionamento maior do Orson, é o impacto que trouxe isso. Eu acho que a maioria respondeu mais ou menos, pensa muita coisa parecida, né? Os questionamentos, as dúvidas que eu tinha em os questionamentos que eu trazia e outras crenças, outras religiões não conseguem responder, não que a doutrina espírita responda a todos. Muita gente deve chegar na doutrina espírita e não encontrar essas respostas que está procurando, senão a gente... E a principal que eu acho é a mudança da visão de Deus, de um Deus punitivo para um Deus Pai, amoroso e sábio, né? Justo, exatamente. Essa mudança de visão. Na verdade, Deus. ele tem uma idade. Na verdade, a doutrina espírita apresenta para a gente Deus. Eu perdi o medo dele, o temor a Deus, e aprendi a amar esse Deus. As outras crenças apresentam um ser que precisa de bajulação, que precisa de paparicação, que castiga, que fica bravo, que fica mal. E aí a doutrina espírita traz uma outra realidade. Então eu acho que todo mundo foi muito... Gervásio colocou assim, queria ter esse título de berço espírita para ser mais bonito. Não adianta, o berço não adianta, o que adianta são as atitudes que depois a gente conhece, enfim. Bom, agora o Orson já começou a pegar no que a gente falou que vale a pena e é um dos questionamentos que tem acontecido muito, e eu não gosto da palavra, mas dentro do movimento espírita. A pergunta? Né? A 2, né? E como você vê... desculpa, Cláudia, lê para mim, por favor. Não, pode ler. E como você vê a programação das instituições que trabalham em nome do Espiritismo? Bom, posso responder? Bom, para mim, assim, ela fala sobre instituições que trabalham no Espiritismo. Eu coloquei que a internet trouxe... Em nome do Espiritismo. Então, em nome do Espiritismo, mas a internet é uma, não é em nome do Espiritismo, mas a internet trouxe vários segmentos que passam pela doutrina espírita e ficou muito mais fácil, mais acessível, onde todo mundo tem esse contato. Porque antes você só conhecia a doutrina espírita indo ao centro espírita. As pessoas não iam porque elas tinham preconceito, né? Em nome do Espiritismo. Agora, as casas espíritas, acho que já melhorou bastante a recepção de quem, deixa eu ver, a internet assistiu, que trabalhava em nome do Evangelho. Agora, eu acho que hoje as casas espíritas melhorou bastante a recepção de quem vai pela primeira vez, porque antigamente, uns 10 anos atrás, as pessoas se achavam donos da instituição.
da instituição espírita. Então eu estou lá há 10 anos e tem que ser daquele jeito, e hoje eu acho que a casa espírita melhorou o modo de acolher as pessoas que chegam, o meu modo de ver. Algumas casas. Ainda temos problemas em outras. Vamos lá, Cláudia? Então, eu comecei esse ano, né, a frequentar, gente, eu só tenho a agradecer por modo como vocês me acolheram, dá a impressão que eu não cheguei, assim, num lugar que tinha dono, entendeu? Alexandre e Ana são donos, a gente aqui é recebido como todos iguais. Família, né? Família. A gente sente família. É. Agora, quando eu era É criança, um pouco de eu não medo lembro. dessa palavra família, gente. Não, não é. Não, dá. Assim, o que eu falei, um dia eu comentei que família parece que não é sangue, né? A gente que se une. Mas o acolhimento que eu tive foi esse, entendeu? Parece que eu chego aqui, eu venho mais aqui do que na casa de muitos parentes, falar a verdade. Porque eu sou na minha, eu não saio da minha casa. Então, quando eu era criança, eu não lembro, porque eu ia lá, sentava, não sei nem o que estava acontecendo lá na frente, era criança. Mas a impressão que eu tenho é essa, que todo mundo que chega aqui, não importa, é todo mundo recebido da mesma forma, né? E não tem esse ou aquele, todo mundo é igual. Né? Mas a pergunta Isso. maior é aqui, ó. A gente precisa se focar Isso é em relação ao atendimento, a Ana Sim. acabou despertando. Sim, programação das instituições, é que você está falando que você está frequentando só aqui. Eu comecei aqui. Então, assim, Aqui em hoje. Bauru também, algumas Então, palestras, e aí né? a programação desses centros que você foi e o Amigos do Bem, o que você acha que isso, o que eles oferecem e que fazem realmente alguma coisa positiva para o espiritismo? Vamos falar de coisa boa, né? Coisa ruim Sim. nós deixamos para os outros. Gente, a palestra abre bem a mente da gente, né? E o estudo aqui, ó, é foco. Que coisa que às vezes eu nem estava pensando, puxa, né? Você faz você pensar sobre aquilo. Então, para mim está atendendo a expectativa. Lá em Bauru eu ia pouco, né? Eu ia assim naquela palestra que tem à tarde, eu falava, hoje nós vamos lá no centro, né? Que tem aquela palestra das 3h30, então às vezes a gente chegava meio atrasado. Então eu não sei falar muito a respeito, né? Porque eu ia fui muito pouco lá. Depois de adulta, né? Mas, gente, a programação eu acho que tá dentro, porque só o estudo que é feito, palestra que tem umas aí que a gente leva pro chão de orelha, põe a gente pra pensar mesmo, né? Poxa vida, o que eu tô fazendo? Então eu acho que tem que ser isso. Não é você ir lá e ouvir coisa bonitinha, maravilhosa, e né, você tem que levar um chacoalhão de vez em quando para você acordar para a vida. Né? A gente não vem aqui para ninguém passar a mão na cabeça, não. Porque não é bem isso que eu acho que... Não sei se E outra, aqui por ser um grupo pequeno, né? Como o Paulinho falou, tem gente, né? As pessoas ainda acabam faltando um pouco, consegue fazer muita coisa. Sim. Né? A parte de evangelização com as crianças, que eu ainda não tive como ir, mas esse ano que vem já falei pro Marco que eu vou me programar para ir também. Tudo que é feito, o fato de pensar no próximo, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa pelo próximo, né? Buscando alguma alternativa para chegar naquele que mais precisa. Eu acho... Isso que eu já falei, mas deixa eu só fazer uma observação nas suas, não querendo me intrometer. Mas assim, eu queria deixar claro, as pessoas, eu venho descobrindo com o tempo esse ano, principalmente esse ano, do meio do ano para cá, que muitas pessoas de Pederneiras nos assistem. Muitas, não são poucas, muitas. E eu queria convidar essas pessoas a participarem da instituição. Mas aí tem 4 pessoas, é um grupo seletivo. Não, não é um grupo seletivo. É um grupo pequeno, porque as pessoas não vêm até aqui. É uma casa aberta a todo tipo de pessoa, portanto aqui está aberto. Então, quando eu vejo as pessoas, te conheço da internet, do estudo, olha, vi tal estudo, poxa, vem até aqui. A instituição é aberta para isso. Então eu gostaria que o Amigos do Bem não fosse visto como um grupo elitizado, um grupo de pessoas escolhidas. As pessoas, a Cláudia chegou aqui, a Dani chegou aqui, por acaso, nós não escolhemos e chamamos, tá? Porque dá a impressão que só porque essa instituição fica em tal lugar, tem um grupo seletivo de pessoas. Não tem. Nós só temos isso de pessoas na mesa, porque são essas pessoas que se propuseram a estudar. Mas para você que já me perguntou, que já questionou, que já veio até mim conversar, por eu trabalhar
num lugar onde muitas pessoas aparecem, gostaria de dizer que a casa está aberta, tá? Não é cobrado nada, não precisa falar, não quiser falar, não fala, não quiser ler, não lê. Não tem esse tipo de cobrança. Acho que elas estão aqui para que pode comprovar. Não quer tirar foto, não tira, não quer ser filmado, não tem problema nenhum. É só vir. E o receio também de repente, por ser uma coisa que é ao vivo, de aparecer, tem pessoas que é de outra religião e que tem curiosidade em vir no centro, em conhecer, como já veio pessoas comigo aqui e tal, e outras pessoas que têm curiosidade, mas tem aquele receio, mas e se alguém me ver? Não vai ser filmado, não vai aparecer, pode ficar tranquilo. Isso não é um problema, isso não é problema. A gente dá um jeito. É a vontade. Tem vontade de estudar? Tem vontade de estudar? Abre o portão, por favor. Só abrir, né? Então, quer dizer, tem vontade de estudar? Pode vir, mas eu não quero ficar na mesa ali aparecendo, não tem problema, pode ficar ali, pode ficar em qualquer lugar. Gente, bom, acabaram aí? Falei demais, né? Duas coisas, depois eu falo até em relação à programação das instituições. Em relação a isso, eu vou pegar o da Duda, e algumas pessoas já fizeram esse comentário. Às vezes, acho que ultimamente sou espírita não praticante, depois conheci o Amigos do Bem e não procurei outro centro. Me sinto muito bem, porém tenho que estudar mais e fazer o evangelho no lar. Duda, você tem frequentado com a gente e eu sempre falo isso. Outro dia o Acácio até brincou, falou, tá dando dura para a gente procurar outro centro? Não, é porque é exatamente isso que a Ana falou. O centro precisa de gente para sobreviver. O trabalho que a gente tem na internet e atinge muita gente, nós temos muita gente hoje que participa das nossas atividades, inclusive não só do estudo das transmissões, mas participa ajudando, colaborando, mandando ideia, enfim. Hoje realmente faz parte do Amigos do Bem. Então, agora, com relação a vir para cá, isso nós já discutimos, nós já deixamos aberto. Nós sabemos, as pessoas de Pederneiras, nós não sabemos disso, infelizmente, né? A gente fica triste, mas olha, lá é elitizado, porque é num bairro de elite. Nós ouvimos isso, já nós sabemos de onde parte isso, infelizmente. É uma tristeza para a gente, mas nós acabamos de atender 2 pessoas no portão enviando pedir cesta básicas que não frequentam o Centro Amigos do Bem, provavelmente frequentam outras crenças, outras igrejas, outros centros. E a nossa preocupação não é encher o centro de gente. A nossa preocupação é trazer pessoas que sintam o que nós estamos ouvindo de outras pessoas aqui hoje. Não só de nós 4, mas de quem está participando da internet, falando que se encontrou, que está se fazendo bem, que está sendo útil, enfim. O objetivo das atividades do centro é essa. E a pergunta do Orson é como você vê a programação das instituições que trabalham em nome do Espiritismo? Aí eu sou muito mais crítico. Eu acho que a programação das instituições não se preocupam com quem está indo procurar Espiritismo. Se preocupam com um monte de outras coisas. Quantidade de gente, quantidade de doação, encher a casa. Nós não estamos preocupados com isso, eu acho que casa nenhuma deveria estar. A preocupação deve ser atender o máximo de pessoas possíveis e fazer com que o coração dessas pessoas seja tocado pelo que a doutrina tem para oferecer, principalmente a parte do Evangelho de Jesus. E a parte, para quem quer estudar, a doutrina oferece tudo isso. O que eu acho é que as instituições, hoje, e eu posso citar aqui inúmeras, e vou citar dos mais próximos, e os que eu não citar não é que eu não reconheço, mas são os que a gente acompanha mais de próximo. O Verdade e Luz em Jaú tem um trabalho maravilhoso de estudo, trabalho assistencial e tudo mais. SEAC em Bauru, nós não temos o que discutir. São quase 100 grupos mediúnicos, não sei quantas salas de estudo, 7 dias de semana por palestras, 7 núcleos assistenciais na periferia da cidade. Então, quer dizer, faz um trabalho, não dá para a gente não perder tempo e elogiar o SEAC. Pongaí, vamos pegar as cidades do tamanho nosso, muito menores que a nossa, faz um trabalho fantástico, tanto de estudo, como assistencial, como filantrópico. Paulinho e Duartina com os meninos, mais ainda, faz um trabalho incrível de divulgação de doutrina. Cafelândia com a Jamila e com o Fábio transformaram um centro que estava extremamente deteriorado num lugar maravilhoso de estudo, assistência fantástica, com curso profissionalizante e etc.
E nós gostaríamos de estar falando isso de todos os outros centros que tem, mas não é verdade, e quem acompanha a gente sabe disso. Então, a programação das instituições, elas devem ser voltadas para todos os que procuram o centro espírita. Nós vamos ter o segmento de quem procura pela dor, nós sabemos que é a maioria, que quer ser acolhido, que precisa ser acolhido, que precisa ser tratado com carinho, que precisa ser pego no colo, até conseguir andar sozinho. Esse é um segmento que a doutrina oferece, por isso que ela é consoladora. E os centros espíritas precisam estar preparados para isso. A doutrina espírita vai receber um monte de gente que vai lá à procura do estudo. Nós precisamos estar preparados para oferecer estudo. Nós vamos ter o curioso de 1 quilo. A casa espírita tem que estar preparada. Se nós não tivermos essa base e não soubermos o que oferecer para essas pessoas, nós vamos ficar fazendo a mesma coisa, que é a mesmice de muitas casas espíritas de 100, 90, 80 anos. Eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Certo? E aí eu não mudo. E preciso mudar, eu não sei. A Dani chegou por um motivo, a Cláudia chegou por outro, o José chegou por outro, a mãe da Cláudia chegou por outro, a Ana chegou na doutrina por esse motivo, eu cheguei por outro. Cada um procura a casa espírita por um motivo. Mas ou chega por amor ou chega pela dor. Isso é balela, é conversa que virou bordão para todo mundo falar. Pode ser que seja por isso, mas o que chegou pela dor, chega muito mais fragilizado, o outro chega revoltado, o outro chega buscando ajudar, trabalhar para superar. E as casas precisam estar preparadas para isso. Eu acho que chegar assim é pelo amor e pela dor. Agora aquele que fica já tem um outro... Não, mas quem chega, o que chega pela dor, cada um chega de um jeito. Ela chega espedaçada, a outra chega com vontade de trabalhar. Um chega destruído, o outro chega querendo ver o que vai acontecer, querendo questionar. O pela dor e pelo amor é muito simplista demais. Senão você põe 2 portas no centro e fala, olha, quem chega pelo amor vai para cá e quem chega pela dor vai para lá. O que a casa espírita precisa entender é que nós temos vários segmentos, várias pessoas buscando muitas coisas diferentes. E a doutrina espírita tem isso para oferecer. É isso que eu acho que as instituições precisam se programar. Eu preciso ter essa noção, eu preciso saber como acolher. A dona Idê não pode ser acolhida da mesma forma que o Lucas, que veio a semana passada, que conheceu o trabalho nosso lá na Feira do Livro. São provavelmente objetivos completamente diferentes, situações completamente diferentes. E a casa espírita precisa estar preparada para isso. A casa espírita precisa criar programas para que a gente consiga atender esse tipo de coisa. A Marlu cita, o centro espírita precisa de encarnados também. Estudar em casa é ótimo, mas a importância de frequentar uma casa, acredito eu ser mais completo, até porque precisamos exercitar e viver o evangelho com todos, porque na hora de você conviver dentro da casa espírita, realmente você está exercitando o evangelho ali, na tolerância, na paciência, na diferença, nas ideias. Perfeito, Marlúcia. Por isso que a gente sempre fala, quando eu falei aquele dia... Se eu me fechar e estudar só em casa, claro que tem casos e casos, como o Acácio disse, não consigo ir, não, exatamente. Né? Mas... Não, e ficamos extremamente felizes com essa participação. Mas o Acácio é uma pessoa extremamente que ele não só participa do Amigos do Bem, ele participa de vários, e aí ele debate com outras pessoas, quer dizer, querendo ou não, ele está presente em vários. Não, lugares. E o Acácio é um dos que eu falei, né? Que eu citei aquela hora, que virou um frequentador mesmo à distância. Mas o que a Marlúcia está falando, nós já falamos várias vezes, isso é um fato, a casa espírita precisa de encarnado. Aliás, nós precisamos perder o costume de casa espírita para desencarnado, né? Olha, Duda, Gervásio, está respondendo Gervásio. Tenho medo de espíritos, mas isso não me afasta da casa espírita. Só não frequento porque o Amigos do Bem tem o que eu preciso. Duda, ótimo, mas assim, fica o convite para você tentar frequentar uma casa presencialmente mas depois mesmo, embaixo sabe? ela complementou. Tá. Já fui em casa espírita e não me identifiquei. Mas gente, às vezes é aquela casa, aquela casa, aquele jeito daquela casa ser direcionada, daquele grupo direcionar, porque a gente tem que entender que tem pessoas antigas ainda dentro da doutrina que ainda estão do mesmo jeito com a doutrina e não abriram a cabeça para novas pessoas, o centro espírita, ideias, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, aí eu não posso rir, eu não posso abraçar, eu não posso beijar, eu não posso ter música, eu não posso cantar música evangélica, eu não posso ter um monte de coisa. Mas aí nós vamos mudar a crítica para uma outra coisa, agora nós vamos ter mais coisa para discutir.
Mas fica o mais importante disso, da programação, o que eu gostaria, e é o que nós conversamos com o Orson, é nesse sentido. As casas espíritas deveriam se preocupar com abranger o máximo possível de pessoas que procuram, porque chegam cada um de uma maneira. Nós vamos ver, às vezes, num casal, a Dani e o Wagner. Ah, mas nós tomamos a decisão de procurar junto. Mas a minha busca interior com certeza é diferente. Cada um está encontrando e veio buscar uma coisa diferente. Pode até ter partido de uma ideia comum. Olha, talvez lá a gente consiga fazer e tal, mas com certeza no íntimo, cada um tem uma vontade, uma ideia de que aquilo preencha o que está me faltando, né? Que nunca é igual ao outro, né? Pode até ter coincidências, mas então assim, por isso que eu falo. Então só o amor ou pela dor, ela é muito vago, e as casas espíritas começaram com essa história, né? Assim, e é nesse sentido que eu falo. A pessoa chega na casa espírita, olha, você gosta de estudar? Vai fazer o COEM. Gente, não é para fazer o COEM. Você acabou de chegar na casa espírita, você vai fazer o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, o ESD, que hoje tem um trabalho fantástico. É nesse sentido que a casa precisa estar preparada. O acolhimento que alguém está falando é fator primordial, e a Ana falou logo na questão dela. Esse acolhimento não é o tratar bem só. Esse acolhimento é o identificar aonde essa pessoa pode se sentir bem dentro da casa espírita. Eu acho que o primeiro passo é o que a Duda também falou, é o acolhimento, né? E você identificar no outro, quando chega nessa casa espírita, o que ele está procurando. Às vezes ele está precisando só falar, e você fica quietinho, você só ouve. Depois você vai oferecer para ele o Evangelho, mostrar o Evangelho, oferecer para ele o Livro dos Espíritos, mas primeiro ele precisa falar, entender o mundo da doutrina, e isso é um tempo para cada um. Por isso que eu acho que o trabalho da casa espírita é tão individual, assim, coletivo, mas aquele atendimento individualizado. Eu não posso ter um padrão para um atendimento fraterno ou para uma recepção. Olha, você vai recepcionar assim: oi, boa noite, tudo bem? Hein? Não. Cada um é cada um. Cada um é cada um. E a gente tem que ter esse feeling de perceber aonde a pessoa precisa. Se é o ombro para chorar, se é um ouvido para ouvir, se é o abraço acolhedor. Jóia, é isso daí. Eu vou só aproveitar, o Valderice já tinha feito comentário. Procurei a casa espírita pela dor e recebi um atendimento fraterno, e a partir daí entrei num grupo pequeno onde fazemos reuniões a cada domingo, sempre na residência dos participantes do grupo. Gosto de assistir esse estudo, porque também faço o estudo do Evangelho, mas como moro sozinha, faço só. Valderice, nós sempre falamos isso, show de bola. E aliás, eu vou repetir uma coisa que a gente tem discutido muito na nossa página com alguns amigos e alguns grupos separados. Essa é uma tendência extremamente grande e extremamente produtiva. São os grupos pequenos familiares, que é o caso nosso hoje. Embora a abrangência da internet seja muito grande, sempre é muito mais fácil você dividir ideias com grupos menores. Muito mais fácil de você discutir alguns posicionamentos. Não que a casa espírita grande não tem, mas um lugar que cabe 1000 pessoas assistindo uma palestra, a não ser que você tenha um trabalho muito bem feito desse acolhimento, muitas vezes você entra e sai sem nem ser visto, né? Então por isso que eu falei dessa programação das instituições, precisam ter esse cuidado. Todo mundo que chega, ninguém chega, a maioria pelo menos, vou falar todo mundo, eu estou exagerando, mas a maioria que chega à casa espírita não chega inteiro. Chega querendo colo, procurando auxílio, procurando carinho, procurando alguma coisa que não encontrou em outro lugar, porque não veio procurar a casa espírita à toa. Primeiro já tentou todas as outras e acabou aqui. Então nesse sentido que eu falo que a programação precisa ser um pouco mais cuidadosa, desse olhar de entender o que está acontecendo, porque senão você vai num lugar maior, e é inevitável, nós sabemos disso. Você vai entrar e sair, e você vai ser simplesmente um número de uma cadeira que assistiu a palestra num salão que cabe 1000 pessoas, né? E às vezes não preenche. Embora às vezes a palestra sempre sirva para alguma coisa, às vezes não é isso que eu estou procurando. Às vezes, se alguém tivesse me parado, eu nem tivesse assistido a palestra, tivesse me perguntado o que tinha acontecido, eu tinha ganho o domingo da palestra sem ter assistido a palestra. Então, aí vem duas duríssimas. O que lhe causa mais estranheza e por quê? Então ele está falando aqui, dessa programação, tudo isso que nós falamos,
O que causa mais estranheza e por quê? Se vocês quiserem emendar a 4, o que você realmente acha que falta? Você está falando que tem estranheza e está perguntando por quê. Ele já emendou. Se você está fazendo a crítica, está faltando alguma coisa. O que realmente falta e por que falta isso? Vamos lá? Não sei se eu fui dura demais ou o que me causa ainda estranheza em alguns lugares e uma visão geral também, né? Não estamos falando só do amigo do bem, mas é que ainda tem aquele, como eu já disse, quem fundou a casa, espíritas ou trabalhadores mais antigos, acharem que são donos de toda a verdade contida e que os trabalhos da casa têm que ser feitos daquela maneira por motivos às vezes pessoais, não pelo que foi codificado de alguns diretores, e não estarem abertos para debater sobre o assunto com as pessoas que chegam. Às vezes o trabalho é feito daquela maneira, não me preenche, olha, eu gostaria, não se a gente fizesse assim. Então não é aberto isso, e esse trabalho é imposto, e se você quiser assim, se você não quiser, tchau, beleza, né? Todo o trabalho deve estar pontuado, né, pautado na codificação deixada dos Espíritos por Kardec. Temos que estar abertos aos questionamentos mesmo dentro da codificação. Tomar cuidado com preconceitos, porque ficamos atados a certos trabalhos que não podem nunca ser questionados. Né? E o que realmente falta? O que realmente falta por quê? Tolerância. Falta tolerância com as diferenças entre as pessoas que procuram a casa. A falta de tolerância acaba com o afastamento das pessoas. Tentativas de diálogos, onde as pessoas tentam passar essas ideias e por causa de dirigentes ouvem, mas não colocam em prática. Não, meu trabalho é assim, eu penso assim, vai ser feito assim. E aí, em vez da casa acolher e ter amigos, a casa realmente vai fazer com que essas pessoas vão embora. A casa tem que fazer com que as pessoas se sintam à vontade para poder falar, olha, por que a gente não pode fazer um trabalho assim, ou um trabalho assado, e assim, sabe, e ter esse diálogo. Expor as suas ideias. Expor as suas ideias, mas serem realmente ouvidas. Não adianta eu expor a minha ideia, aí no meio de todo mundo, beleza, eu vou dormir e falo, meu trabalho é assim e assim vai ficar. Não vou mudar. Ou assim, ou mesmo uma tentativa de um trabalho, talvez assim, depende da assiduidade de todo mundo que frequenta, depende do comprometimento das pessoas que falam, não, eu quero mudar, mas eu vou ter o comprometimento, beleza? Então você dê a sua opinião, fale sobre o assunto, mas assuma a sua responsabilidade sobre aquilo, para tentar fazer algo diferente. Essa, eu acho que a tolerância faz parte do... Então o que é mais estranheza é o fechamento das casas. Eu acho que a estranheza eu moldo a casa daquele jeito e aquela casa tem que ser moldada daquele jeito. Trabalho assim, assim, assim. Esse não vai ter, esse vai ter, aquele não vai ter, esse eu não quero, agora eu não quero. Isso. A falta de flexibilidade. Flexibilidade. Exatamente. E tolerância. É aquilo, regra e acabou. Fechou. Sim. Tomar cuidado para não se tornar dogmático e não posso mudar. É assim, eu não vou mudar. Isso eu não vou ter porque eu não quero, por motivos pessoais. Isso às vezes é por falta de vontade, né? Às vezes é por falta de vontade mesmo da pessoa. Então, nós só precisamos tomar cuidado. Eu entendi o que a Ana falou. Mas é aquela mesma história, você já emendou quase a resposta do... O que nós precisamos tomar muito cuidado é que nós temos muitos profetas do fato acontecido. Olha, isso não dá certo. Qual é a sugestão para fazer dar certo? Sim. Olha, nós estamos com intenção de fazer a palestra, em vez de a gente fazer de terça-feira às 20 horas, a gente podia fazer terça-feira às 9 horas da manhã. Tá, e aí, quem que faz a palestra? Como é que funciona? O que nós temos, nós percebemos no movimento espírita, aliás, em qualquer lugar, é que nós temos críticos demais e pessoas de menos para fazer. Estou trabalhando. Olha, é maravilhoso o trabalho da educação infantil, é fantástico. Por que vocês não fazem arroz feijão? Vocês não são instalados de fruta? Sim, cara, porque nós não temos condição, porque nós não temos voluntário. Olha, pode contar comigo
que eu vou. Mas então tá bom, então nós vamos mudar, nós estamos discutindo isso, nós vamos estruturar a educação infantil, porque agora nós temos 8 voluntários. Ou mesmo uma palestra aqui, que é em casa. Olha, a gente demora 10 minutos, 5 minutos para compartilhar. Ó, quem quiser chegar mais cedo e colocar uma música, colocar uma imagem, fica à vontade, ó. É só entrar, arrumar aqui pra gente, porque a gente tem que Não, mas essa sugestão foi dada pela Alice, né? Olha, a gente podia ler algum texto e tal, nós estamos esperando a coisa funcionar. Posso ficar ali lendo um texto enquanto vocês compartilham? Pode. Posso pôr uma música? Pode. Posso pôr uma mensagem no Data Show? Pode, mas então você vem, arruma o Data Show, liga o Data Show, põe seu notebook, faz sua programação, porque tem coisas que a gente não tem tempo de fazer. Então, assim, dá a ideia, mas põe em prática. A estrutura que se tem é essa. O que eu falo é isso. Quer dizer, olha, a educação infantil, a mocidade, nós sabemos o perrengue que é. Nós estamos em 3, às vezes 4. Ah, mas tem dia que está em 9. Então, mas não conta 9. Porque nós vamos estar em 4. Ah, mas a gente... Não, mas olha, pode contar comigo. Então, tá bom. Então, nós estamos contando. Então, nós vamos reestruturar. Eu estou contando com você. Então, nós estamos em 6. Nossa, em 6 já é uma outra realidade. Ah, então, mas aí sábado eu não posso. Por quê? Porque eu acho que eu vou dormir. Isso nós estamos cansados de ver, gente. Assim, não é uma coisa normal. É só para o pessoal da internet não sentir, né? A Cássia, eu achava estranho você não poder falar nada, perguntar, questionar, muito fechado. Mas isso é o normal, a Cássia. Valéria, exatamente isso. Passei por situação de ser convidada a não questionar. Madalena, falta tolerância. É muito chato querer que a pessoa entenda tudo assim que chega na casa. Tipo, olha, ele não morreu. Então, é exatamente isso. A Valéria, a gente já conversou sobre isso. A Cássia e a Madalena são daqui, a gente sempre discute isso, às vezes, pessoalmente. O grande problema que tem é esse. E a gente, bom, nós já frequentamos outros lugares e eu posso dar... E aqui também, quer dizer, nós estamos falando tudo isso porque aqui e as críticas servem para o Amigos do Bem também, que tem muita coisa para melhorar. Sim. E para acontecer. Gervásio, ótima, da preguiça ter responsabilidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então assim, ó, eu vou pegar o da Valéria, e do... Não, da preguiça. Eu vou pegar o do Valéria e do Acácio, que são parecidas, é exatamente isso. Eu não posso, primeiro, Valéria, nós conversamos isso outro dia, eu passei por situações que as pessoas não gostavam que questionassem porque não sabiam responder. É uma possibilidade que a gente tem que pensar. Se eu for questionado e o meu conhecimento vai até a página 2, é melhor você não perguntar porque eu não vou saber responder, e aí nós vamos cair no que nós falamos agora há pouquinho, que criticamos as outras crenças. Não, é assim porque é assim. Então, não é assim que é assim. Nós viemos para a doutrina espírita, a maioria, justamente por causa desses questionamentos. Então, e essa é uma situação. É melhor não questionar, porque nós passamos por situações assim, quer dizer, olha, o Gabriel tem uma mediunidade absurda, ele tem 14 anos de idade. Não, ele não faz. Não, peraí, como é que não faz? Então você não tem capacidade de lidar com um menino de 14 anos que tem mediunidade. Então seja honesto, põe em cima da mesa. Melhor você procurar um outro lugar, porque aqui o Amigos do Bem não tem condição de desenvolver esse trabalho. Hoje nós não estamos com o grupo mediúnico. Se aparecer um médium aqui, nós vamos encaminhar para algum outro centro, Chac, para Bauru, para Jaú, para Luz Divina. Por quê? Porque hoje o Amigos do Bem não tem o grupo mediúnico em atividade. Isso é mais honesto do que eu falar, não, larga a mão desse negócio de mediunidade, porque ele não tem mediunidade coisa nenhuma. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses, não querer esses questionamentos, porque pode ser esse tipo de situação. Se chegar um médium aqui no Amigos do Bem hoje, procurando fazer um trabalho mediúnico, o que eu respondo? Não, deixa para lá esse negócio de trabalho mediúnico, vem estudar o Livro dos Espíritos de quarta-feira, ou eu indico ele para um trabalho mediúnico onde tem. Então são coisas que tem. Ou eu não tenho conhecimento suficiente e indico procurar uma pessoa que vá saber, como nós fazemos aqui constantemente. Por isso que nós temos todos os artigos que nós temos e as pessoas participando junto com a gente. É nesse sentido. Então, para resumir, acho que todo mundo também foi mais ou menos na linha. O que na realidade falta é bom senso para casas espíritas, volta na primeira questão, de terem entendimento de que cada um está procurando. E aonde eu tenho a minha capacidade, que eu consigo atender ou não. O Amigos do Bem, eu falei tudo isso, mas o Amigos do Bem não tem capacidade de atender todo esse leque que eu dei o exemplo. Então, o que nós fazemos hoje?
o que está fora do que da nossa competência, do que nós não conseguimos atingir, nós indicamos casas amigas que tenham trabalho que vão suprir o que nós não conseguimos fazer. Esse deveria ser o trabalho de qualquer instituição espírita séria. Simples assim. Então o que realmente falta? Bom senso dos dirigentes, de quem está trabalhando, de ter humildade, de entender o que estão procurando e encaminhar para o que realmente precisa ser feito. Certo? Eu acho que isso é o que todo mundo mais ou menos... Tolerância, que todo mundo... Foi por aí, né? Então, nessa tolerância nesse sentido, né? Eu preciso entender o que o outro está querendo, né? O que o outro está precisando, como é que vai fazer, o que eu posso, até onde eu posso ir ou não. Eu vou pular a quinta, que aí é pelas notícias que pode captar pela mídia. Essa depois, quem quiser mandar. Eu vou pular, que aí vai dar bastante pano para manga, para a sétima. E dos palestrantes que usam da palavra para divulgar as ideias espíritas. A sétima. Eu pulei a quinta e a sexta. Que são tudo bem interligados. Bom, pois assim, na minha opinião, o palestrante tem que estar preparado para fazer palestras. Talvez o que diga para muitos, ali naquele momento, que podem estar pela primeira vez, podem virar verdades absolutas. Ter conhecimento de todas as obras, ter lido todos os livros, ou quase todos, não necessariamente, mas sim as obras básicas de Kardec, por isso, tem que deixar, assim, isso não vai deixar o palestrante de um patamar mais elevado. E o palestrante também tem que ter um conhecimento, mas tem que saber passar esse conhecimento de uma forma mais simples, mais direta, menos floreada, mas não modificando a base da doutrina. Porque muitas pessoas que chegam pela primeira vez não entendem certos tipos de palavras, certos tipos de conceitos, e aí não se sentem acolhidos, não se sentem um peixe fora d'água, acho que nunca vai entender aquilo que foi falado, e na verdade o que tem que ser falado é o Evangelho do Cristo. Vamos lá? Dani. Assina embaixo. Tudo Acho isso. que tem que ser de fácil compreensão. Não tem nem o que falar, é isso aí mesmo. Ele tem que ter Tem o que ser conhecimento e usar a linguagem do povo, né? Da pessoa que está ali. Não adianta ele falar Mesmo aquelas pessoa palavras simples, começar a falar difíceis uma palavra ali. muito Um cheia dia eu falei de para a Larissa, ideia. tempo de erreticidade. Ela falou, ainda para você traduzir para mim, porque eu não sei o que é isso. Então, eu expliquei para ela o que é. Agora eu entendi, porque ela não vem aqui, né? Então ela não lê. Então ela falou, o que é isso, né? Então não adianta você falar para uma pessoa esse termo, se a pessoa não tem conhecimento. Então ele tem que ter o preparo, lógico. Como professor na sala de aula, ele tem que saber a matéria, mas tem que falar a linguagem do aluno. Quando você está num estudo, Mesma coisa. num estudo de uma obra como a gente faz hoje, a gente aprende vários termos. Beleza, então a gente vai em uma palestra, nós vamos entender várias coisas. Se a pessoa tiver um termo mais complicado, nós vamos ter uma fácil compreensão. Só que eu acho que primeiro o centro espírita tem que estar aberto para pessoas Pra mais todo mundo. simples, para que elas consigam voltar e aí entrar no estudo e aí entender do que você está O que falando, está falando. né? Senão não Tá, volta mas mais. então pega o dicionário e Aí vai é muito ver. chique Mas de muita falar gente difícil. Não afasta a pessoa, É né? tipo Você tem que assim, atrair, não afastar. Eles acham que você está né? falando difícil, que é muito chique a linguagem sua, né? isso Muito daí que a Ana falou, ele tem que ter o É. preparo e E aí não se sente acolhido. Na verdade, a palavra acolhimento e amor é muito próxima do que as pessoas vêm buscar dentro de uma casa religiosa, sendo ela espírita ou não. e você sabe que a pessoa se sentir inferior faz com que ela não Faz com que volte, ela não né? volte mais. Faz com que ela não volte. Aí vem aquilo lá, nossa, eles são muito elitizados, Uhum. eles são muito... E não tá? O quê? Elitizado? Tá muito elitizado. Então, isso eu coloquei nas outras lá, que eu acho que a doutrina espírita está ficando cada vez mais elitizada, está ficando cada vez mais por um certo grupo, um certo patamar, principalmente em encontros, eu não sei se é a sétima, se é a oitava, se é a nona, agora eu já vou emendar, principalmente encontros espíritas, seminários espíritas, não sei o que lá espíritas, onde as pessoas poderiam ter acesso e não têm esse acesso. Não tem esse acesso porque o custo é caro
e chega lá e não consegue acompanhar o que está sendo falado. Essa nós vamos chegar. Posso ler a do Acácio, Gervásio e Valéria? Pode, estou falando demais. O Acácio, palestrante tem que se pautar no Evangelho e na obra, que já é curta e grossa, sem rodeios e nem brincadeiras. Gervásio, fica uma coisa enfadonha, até porque os assuntos são complexos mesmo. E a Valéria, importante ter conhecimento, ser carismático, aberto a perguntas e principalmente ter consciência que o trabalho é do Cristo e para o Cristo. Dessa forma não se perderá no caminho. Bom, eu vou fazer algumas críticas. Inclusive me encaixo, lógico, né? E dos palestrantes que usam a palavra para divulgar as ideias espíritas. A pergunta do Orson, que não é à toa, né? O Orson, as perguntas são inteligentes e extremamente bem direcionadas. Já está a resposta, gente. E dos palestrantes que usam da palavra para divulgar a ideia espírita? A ideia é do espiritismo. A ideia não é minha, não é do Alexandre, não é do Tato, não é do Tavinho, não é do José, da Maria. A palestra é para ser divulgada a doutrina espírita. A palestra é para ser usada para se falar de doutrina espírita. Mas tem... o Edmilson, vou aproveitar antes de falar a minha, porque senão eu já vou fazer o que ele está falando. Palestrantes têm que divulgar a doutrina espírita sempre com Kardec, mas colocando fatos atuais. Perfeito, Edmilson. E o que a gente tem percebido muito e conversado com alguns amigos é que a preocupação maior dos palestrantes deveria realmente ser tocar o coração de quem está assistindo a palestra. E não para fazer chorar, porque a poesia foi linda, não é nada disso. Valnete, que triste, só fala, Valnete. Amigos, minha experiência aqui no Centro Espírita, minha cidade, foi muito traumática. Até hoje tenho pesadelos com aquele lugar. Exatamente. Falei, o palestrante tem esse problema, esse poder na mão de ser extremamente gratificante para quem está assistindo ou extremamente traumática e fala, não volto mais. Porque ele leva o nome da doutrina na hora que ele está ali, né? Não é? Ou eu estou errado? Ou o diretor da casa pode parar no meio da palestra e falar, não, o que você está falando é besteira. Eu já vi fazer. Deveria, né? Já vi fazer em São Carlos. Deveria. Não, o que você está falando está errado. Mas o que eu estava falando é que no sentido, a gente tem percebido que as pessoas estão procurando e deveriam ser atendidas, claro que embasadas na doutrina, mas com palavras que façam com que essa pessoa se sinta tocada. E esse tocada, precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos transformando esse tocada em melodramáticas as palestras, em declamar poesias para que alguém chore na plateia e aí a palestra foi fantástica, para que acabe a palestra e todo mundo levante e bate palma. Não é nesse sentido. O tocada é fazer com que a palavra, com que a doutrina, principalmente a parte do Evangelho, chegue no coração de alguém. Mas aí alguém aqui vai entrar e vai falar assim, não, mas tem as palestras que são mais técnicas. Claro, mas deixa isso para os estudos, né? Deixa isso para os simpósios, deixa isso para quem vai procurar determinado tema específico. Nós vamos fazer uma palestra sobre a adulteração da Gênese. Fantástico, acho que tem que ser estudado, tem que ser discutido, mas não na palestra pública, que a pessoa está indo fragilizada a procurar uma palavra de consolo. Ela vai sair de lá e não vai voltar nunca mais no centro espírita. Aí as pessoas que são estudiosas desse assunto vão nesse congresso. Vai no simpósio, vai no grupo de estudo específico, cria um grupo de estudo, cria um seminário para se falar disso. E aí as pessoas interessadas nesse assunto, nós vamos falar de perispírito, seminário de perispírito. Nós vamos fazer um seminário, um simpósio só disso, nós vamos levar os bambambam do assunto, que conhecem desse assunto no Brasil, e nós vamos tratar desse assunto. Eu me interesso, eu vou me inscrever e vou assistir. O SEAC vai fazer um seminário sobre EPD. Então eu vou lá e me inscrevo. Agora, para quem tem 300 pessoas sentadas numa palestra de segunda-feira à noite, no domingo de manhã, ou lá em Jaú na quarta-feira à noite, ou no domingo de manhã também, se você for lá falar de perispírito, de adulteração da Gênese, posso estar muito enganado, mas mais de 50% vão sair frustrados. Porque não é isso que o meu coração está precisando ouvir.
Isso é a parte científica, a parte do estudo que eu vou transferir para que a Cláudia falou agora há pouco. Ó, nós vamos transferir para quarta-feira, tem um grupo de estudo que está estudando a doutrinação da Gênese. Ó, tem um grupo de estudo de quinta-feira que está estudando perispírito. Como tem lá no chat o grupo do Dr. Hernani, que é só parte científica, 3 anos. Fantástico, fantástico. Agora, as palestras públicas, e isso é a opinião do Alexandre, né? Não é nem do Amigos do Bem, é de que a palestra ela precisa fazer com que a pessoa, que eu sempre falo nas minhas palestras, que a pessoa se sinta tocada ao ponto de alguma coisa daquilo ali fazer com que eu pense em mudar alguma atitude que estava equivocada, e de que a doutrina me mostra o melhor caminho. Esse eu acho que é o que as pessoas procuram na palestra pública, na maioria, né? O Orson está ao vivo? Que bom, Orson. Então aproveita, Orson, que eu estou abusando do seu nome aqui. Tá? Então é nesse sentido. E eu acho que isso tem melhorado. Nós somos prova disso, né? No mês de dezembro nós tivemos só o Gustavo e o Edgar, que falam direto no coração, com embasamento doutrinário fantástico, mas que chega no coração de quem está assistindo, que eu acho que é o objetivo. E não precisa fazer ninguém chorar, não precisa declamar poesia. Eu estou falando de doutrina espírita, estou falando da consolação, com base doutrinária extremamente rica e que faz com que todo mundo se sinta tocado pela doutrina. Se qualquer um dos dois tivesse vindo falar aqui de perispírito, a parte científica, teria tido o mesmo efeito, né? Vamos lá? Vou pular a 8ª também, tudo bem? Porque eu acho que não é todo mundo. Eu acho que a 8ª junta com os outros. Com as outras, né? Eu acho que é muito parecido. A resposta é humildade, tolerância com o próximo, saber ouvir, né? Porque está falando dos coordenadores de grupos de estudo. É exatamente isso. É a tolerância, saber ouvir o que o outro está querendo falar, opinar, dar abertura para isso, enfim, valorizar a ideia de todo mundo. Ó, essa 9ª, e aí aqui na mesa a gente pode discutir, e essa é muito legal para quem está na internet, que aí é um feedback bacana para a gente discutir. Se pudesse resumir seus sentimentos, vai juntar tudo aquilo que nós conversamos até agora, né? Se você pudesse resumir seus sentimentos ou impressões para sugerir aperfeiçoamento nas atividades dos centros, o que diria em termos gerais? Pegava. O que diria, né? Sugerir. Para sugerir, primeiro teria que ter a abertura de ser ouvido. Acho que para sugerir qualquer aperfeiçoamento das atividades tem que ter comprometimento, como eu já disse. Eu sugiro, mas me comprometo a fazer aquilo que eu sugeri. Ter a responsabilidade do trabalho voluntário igual ao trabalho remunerado. Quando se sugere alguma melhora ou trabalho, tem que ter consciência de que tem que abrir mão de compromissos pessoais e refazer a sua agenda com o antes do trabalho sugerido e depois do trabalho sugerido. Ou seja, o comprometimento com o trabalho é essencial. E colocar esse trabalho essencialmente na tua vida. Olha, de quarta-feira eu tenho uma festa de aniversário, eu posso só depois das 9h30 porque eu sugeri que o estudo fosse das 8 às 9h30, então eu tenho que estar presente, né? Olha, eu posso antes até às 8 eu tenho um estudo. Como nós já nos comprometemos com o trabalho, às vezes, de fazer o evangelho no lar de algumas pessoas que fazem o atendimento fraterno e estar lá tal hora, tal dia combinado. Foi combinado. Nós acertamos aquele, não foi combinado. Então, não tem churrasco, não tem festa de aniversário. Não, é tudo depois. Eu acho que falta isso para as pessoas nos trabalhos da casa. Não, então, mas e se você fosse sugerir um aperfeiçoamento das atividades do centro? Então, é o comprometimento. É o comprometimento que eu acho que falta das atividades do centro. É o comprometimento. Eu sugeri que assim, dessem ideias para melhorar,
que fosse mais atrativo o centro, para que as pessoas viessem, mas com que essas pessoas tivessem esse comprometimento. Não adianta só dar ideia e não ajudar. Ou, seria muito legal aqui, ó, dia de palestra, ter alguém tocando violão, porque os jovens viriam. Show de bola. Quem vai tocar o violão, então? Quem vai tocar o violão? Olha, seria bem legal se tivesse um teatrinho aí antes, no final da palestra, para resumir uma coisa diferente. Beleza, quem que vai tomar parte desse trabalho do... Gente, eu vou dar só um exemplo para aproveitar o gancho da Ana e o trabalho voluntariado, que é uma discussão eterna, né? Nós vamos ficar aqui, poder só falar disso, os outros 15 minutos, 20 minutos que nós teríamos, ainda faltaria tempo para fazer. Qualquer trabalho voluntário, qualquer um que a gente se propõe a fazer, claro que não é fácil. Principalmente quando a gente sabe que é um trabalho voluntário, não é remunerado, então... E nós, o que nós acostumamos a ver dentro do movimento espírita, extremamente natural e comum. Eu chego na casa espírita, me envolvo num primeiro momento, é bacana, é legal, e a hora que os meus problemas, as minhas dificuldades melhoram, está resolvido o meu problema, eu volto à minha vida normal, e dane-se as crianças da evangelização, dane-se o passe, dane-se o trabalho. Resolveu o meu problema, eu resolvi o meu problema. Daí para frente já não é mais um problema meu, é um problema de quem está tocando a educação infantil. Mas tem educação infantil, nós estávamos em 6 e eu não vou mais. Mas agora eu resolvi meu problema. Adoraria trabalhar no passe. Mas agora eu estou com compromisso e não posso. Dane-se quem vai tomar o passe. O que as pessoas precisam entender dos trabalhos assistenciais, voluntários, é de que a pessoa que está sendo assistida pelo passe, pela educação infantil, pela cesta básica, pelo estudo, pela transmissão, está esperando o seu compromisso. Você falou que ia me dar isso. Você falou que teria o passe. Não fui eu que fui lá pedir, você ofereceu. E aí eu simplesmente não faço mais. Por quê? Porque agora eu estou... Gente, isso não quer dizer, nós sabemos que temos vários problemas. Tem muita gente que tem problema de emprego, tem problema de saúde, perfeitamente compreensível. Desde que esses compromissos também te impeçam de fazer os outros compromissos, como em churrasco, aniversário, festa, outras atividades 1000. Por quê? Porque senão eu estou sendo extremamente egoísta, não com o centro espírita. Não é com o centro espírita que é essa falta de comprometimento. É com o assistido. Toda terça-feira tem palestra no Amigos do Bem. Terça-feira que vem eu resolvi não fazer porque tem churrasco. E a pessoa chega na porta do Amigos do Bem, olha, hoje não vai ter palestra. Por quê? Não sei. Não é a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa? Ou você marcar um atendimento fraterno e no dia do atendimento fraterno a casa espírita não te liga, você chega para o atendimento e está da porta fechada. Por quê? Porque hoje eu tinha um churrasco. É a mesma coisa. É a mesma. Então, esse cuidado nós temos que ter. Essa preocupação, a ideia para melhorar ou aperfeiçoar, é realmente nesse sentido. E não é obrigatório, gente. Nós sabemos disso. Ninguém chega na porta do centro espírita, para você frequentar, você tem que fazer... Você vem aqui fazer trabalho assistencial, porque senão você não pode fazer palestra. Ninguém pede isso. Pelo menos nas casas que eu conheço, ninguém faz isso. Mas a partir do momento que eu me comprometi, e o que as pessoas precisam entender é que o comprometimento, e é isso que eu falo, que as pessoas esquecem das frases bonitinhas do Facebook. O comprometimento não é com amigos do bem. O comprometimento é com quem é assistido. O comprometimento é com o trabalho do Cristo. Quando nós falamos que o trabalho, lindo o palestrante falar isso, o trabalho não é meu, o trabalho é de Jesus. Aí o cara vem da paz, o trabalho não é meu, o trabalho é de Jesus. E aí eu viro as costas e abandono o trabalho, eu abandonei quem? O Centro Espírita Amigos do Bem? O Alexandre, a Ana? Você não batia no peito e falava que o trabalho era de Jesus? Como é que eu largo o cara na mão? Ou era só da boca para fora? Espero que seja só da boca para fora.
Porque senão eu simplesmente virei de costas e falei, olha, o trabalho era seu, Jesus. Se vira. E aí se vira porque eu tenho outra coisa para fazer. Então, às vezes eu torço para que isso realmente tenha sido da boca para fora, quando a pessoa fala isso. E nós estamos cansados de ouvir isso, né? O trabalho não é meu, o trabalho é de Jesus. E aí você abandona Jesus. E é isso que eu falo, não é o abandono do amigos do bem. É o abandono do assistido, é o abandono de quem vem tomar o passe, é o abandono da criança que vai na Cidade Nova esperando para ser atendido, para comer um prato de comida, para escutar o que nós vamos falar. E você abandonou. E aí o trabalho é de Jesus mesmo. Nós realmente fazemos esse trabalho acreditando que nós estamos fazendo em nome dele. E aí quando eu chuto o balde e não quero mais fazer, eu abandonei o trabalho de quem? Do Alexandre, da Ana, do Amigos do Bem, da Cláudia ou de Jesus? E às vezes a criança na Cidade Nova, ela nem, muitas vezes, até eu acredito, que ela nem absorve o que a gente fala, mas pelo fato de saber que a gente está lá, que a gente se comprometeu com ela, de estar aquele horário, e a gente está lá para dar o colo. A Cláudia sabe que muitos pedem colo, muitos querem um abraço, muitos grudam na gente. Muitos chamam de mãe e pai, e é sentimento minha mãe, mesmo. meu pai. E não é o sentimento só de achar que é pai e mãe, porque acha que é pai e mãe, não, é que não tem casa. E o pouquinho que nós damos daquela 1h30 é mais carinho que eles recebem a semana inteira. E às vezes vão com a família, com os irmãos mais velhos, mas querem o colo da gente, quer dormir no colo da gente. Aquela pequenininha, ela chega, a primeira coisa que ela faz é dar o bracinho e tem que ficar no colo, tem que revezar porque o braço adormece, né? Não consegue mais. Mas, então, às vezes, acredito sim que o que a gente fala chega no coração deles de uma maneira ou de outra. Um dia, talvez, eles lembrem com uma outra maturidade e absorvam melhor. Mas a presença física é tudo, porque eles são abandonados todos os dias pelos seus familiares. Eles são abandonados pela escola, porque chamam eles de marginais. A escola chama eles de marginais. A escola olha para eles e fala, vocês não têm jeito mais. E com a gente, nós não temos nenhum problema com essas crianças. Okay? Sandra, bondade sua, eu respondi. Sugiro uma Ana e um Alexandre em cada cidade fazendo estudo do Evangelho. Nossa, ele é um tumulto, hein? Sandra, quantas Anas e Alexandres tem por aí? É só, como eu falei para a Madalena. A Madalena falou, ai, como eu queria estar aí e fazer o trabalho dessa criança. Madalena, faz aí. Ai, mas eu não posso fazer com 40, que nem vocês. A gente também não conseguia não fazer com 40. Faz com 2, com 3. Pega lá na tua rua 2, 3. Faz um lanche com 2, 3. Conta uma historinha. Gente, eu vou fazer um comentário. É isso que eu tô falando. Só aproveitar, deixa da Ana, senão eu vou esquecer. Muita gente perguntou, nós estamos quase no final, né? Muitas pessoas, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca comentei isso com o Orson, não sei se ele está ao vivo ainda, mas muitas pessoas nos perguntam sobre, inclusive uma vez alguém entrou e a possibilidade de abrirmos outros amigos do bem em outras cidades. Pediram para abrir uma filial. Não, várias, não foi uma pessoa só. Essa chegou assim aos finalmente de querer saber se podia usar o nome, o logo e tudo. O mesmo logo e tal, e a gente falou que não, porque lógico, nós não temos esse poder de acompanhar. São amigos do bem lá da Bahia cobrando para ser atendimento? Nós não temos capacidade. E outra, mas aí, gente, eu só aproveitei essa deixa por conta disso que a Cláudia falou e da Ana, assim, não precisa ser um Amigos do Bem. O Amigos do Bem é uma formiguinha. Nós vamos fazer 3 anos das palestras públicas, 6, 7 de trabalho. Nós não somos ninguém. Nós somos extremamente pequenos. O trabalho que nós desenvolvemos ainda é pequeno. O que tem é muita gente com boa vontade. Nós temos muita gente que acabou aparecendo da internet, que nós temos hoje, que nós falamos, que são parceiros nossos, que acreditaram no trabalho, que acreditam no trabalho e nos ajudam a fazer. Aquilo que a gente sempre falou, se são amigos do bem, que nem quem que falou que você falou agora, que falou que precisava ter uma Ana. Peraí. A Sandra Cristina Gomes. Se fosse só a Ana e o Alexandre, Sandra, com certeza o trabalho já teria parado. Porque nós não conseguiríamos.
sem todo mundo envolvido, sem o trabalho de mais pessoas, sem a participação de outras pessoas. Por isso que fica o convite da palestra de sexta-feira, que nós fazemos questão todo ano de agradecer as pessoas que colaboram. Vocês vão ver as atividades que foram feitas. Então não precisa ser o Amigos do Bem, não precisa ser o SEAC, não precisa ser o Verdade e Luz, que tem trabalhos fantásticos. Mas a Cláudia falou, monta o grupo da rua e ajuda. Tem o bairro próximo que é carente, leva uma vez por mês, não precisa levar cesta básica, se puder, ótimo, mas vai fazer uma gincana na rua da periferia que não tem, uma vez por mês. Vai alguém de palhaço, vestido de palhaço, fazer brincadeira uma vez por mês naquele determinado bairro. Vai na escola, e as escolas hoje são abertas para isso, tem essa abertura. E devagar vai colocando o Evangelho do Cristo. Vai criando, mas isso já é Evangelho, né? Isso já é Evangelho. Não se preocupem com a doutrina espírita, com a evangelização. Eu estou falando da parte moral. Eu estou falando de você levar para as crianças que a gente tenta. Eu só queria dar um exemplo. Hoje a gente está trabalhando assim, boas ações, né, Cláudia? Sim. Então toda semana a gente pergunta assim, o que vocês fizeram de boas ações? E com esse trabalho das boas ações, a gente está levando eles a entenderem que ajudar a mãe e pai não é doação, é obrigação. É retribuição, é comprometimento com a família, é o amor, é mostrar o amor, entendeu? É isso que eu estou falando. Não precisa ir com o Evangelho e a Bíblia debaixo do braço, não é isso. É que algumas coisas você fazendo, você leva a parte moral para essas crianças. Eu arrumei meu quarto, beleza, mas quem que dorme no teu quarto? Guardei meu brinquedo. De quem é o brinquedo? Sem ser agressivo e mostrar o valor da mãe e do pai, que às vezes eles não têm a parte moral. E isso, e historinhas, você consegue passar. Como a Cláudia levou uma história fantástica, ela passou. A Michelle deu um exemplo fantástico. Ela contou o que ela fazia, que ela levava doce e tal, e ela está respondendo para a Cássio. A Cássio, no que eu fui, nem ligaram para os doces, queriam um colo. Queria um colo, queria ficar Michele, abraçado. O que eles querem é a atenção. O que eles querem, na verdade, não é a atenção. O que eles querem é ser vistos, serem notados. Que a gente saiba o nome deles, que a gente saiba como eles estavam. É muito Então não precisa. Preocupação com desenho. Está guardado, preciso levar. Então não precisa ser. Não precisa ser o Amigos do Bem, não precisa ser, mesmo porque é o que eu estou falando para vocês. O Amigos do Bem é o que vocês estão vendo aqui. E aí é só querer fazer. Então, nesse sentido, e mesmo, e vou mais longe, se tiver com essa intenção toda boa que a gente sente nas pessoas que participam com a gente, procura a casa espírita que está perto, procura um dirigente, procura alguém mais acessível, propõe alguma coisa, mas propõe e vai fazer. Eu gostaria de fazer palestra domingo de manhã, porque um domingo eu estudo à noite, eu não consigo ir nas palestras e tal. Nós tivemos essa oportunidade aqui na cidade um tempo atrás. Mas quem que toca? Eu toco, mas aí é o que todo mundo falou aqui. Eu estou sugerindo uma coisa, mas quem faz? Nós precisamos ter gente que assuma e que toque o negócio na frente. Então procura a casa espírita. Procura a casa espírita do lado. Gente, a maioria das cidades tem a PAI, a maioria das cidades tem asilo, a maioria das cidades tem creche. Nós temos trabalho, é o que não falta para quem quer fazer o bem. É o que a gente sempre fala. O asilo está ali, E lá no asilo, todas as dificuldades que tem financeira, comer, se vestir, tranquilo. O que eles precisam é alguém que vá lá conversar. E para isso não precisa dinheiro, não precisa instituição, não precisa Amigos do Bem, não precisa centro espírita, não precisa de igreja, não precisa ninguém. Pega as duas perninhas, vai lá à tarde, bate na porta do asilo, eu vim aqui bater papo. Isso é para quem está com boa vontade, para quem não quer ir lá no asilo tirar fotografia, para quem não quer ir lá no asilo fazer status, para quem não quer fazer o que nós estamos cansados de ver, e nós recebemos esses comentários, de fazer parte de instituição social, para fazer cult, para fazer parte da sociedade da cidade que está fazendo. Para isso não precisa. Pega o carrinho, vá a pé no asilo, visitar o asilo, terça-feira à tarde. Não tem televisão, não tem ninguém filmando, ninguém tirando foto. Aí vai lá fazer. Isso é caridade. Isso é caridade. Gente, nós estamos quase encerrando. Aí vocês escolhem as duas últimas, vai. Eu acho que pode ser sugestão, né? 13. 13 com certeza, né?
13 com certeza, e eu acho que poderia ser a 12, que é rapidinha. Eu acho que a 12 é curta, a grossa. 13 acho que é o que o seu coração Gostaria de dizer aos é. espíritos. Então, Que lembra que a pergunta aqui é para alguém que chegou à casa espírita, né? Foi isso que o Watson fez. qual que é o outro que você falou? Eu acho que é 12, né? Porque a 12 é curtinha, acho que todo mundo pode responder rápido. Para quem se aproxima agora do espiritismo, considera que a linguagem atende a expectativa por quê? Eu acho que foi até comentado anteriormente. Foi. Responde. Já acabamos de fazer. A gente respondeu acho que durante a A palestra. respeito disso aí. É ter o feeling de saber o Saber que cada um receber, está querendo é. da casa espírita no começo. Se ele quer só ser ouvido, já foi falado. Deixa eu só responder da Cássia então. Mas e se a administração não deixar entrar? Doação eles aceitam. Deixa na porta e linha. O que fazer? Se a administração não deixar a Cássia, procura uma outra. Essa não dá, não Procura vai dar outra. não. Procura outra, procura até uma que a gente faça. Gente, assim ó, não dá tempo mais de nós perdermos tempo arrumando justificativa para os outros. O que os outros fazem é problema dos outros. Ah, mas a instituição, procura outra. Nós sabemos que tem isso. E outra, nós também temos que lembrar que as instituições não podem abrir as portas para qualquer um. Eu não posso ser, a força de expressão que eu falei, vai lá, bate na porta e entra. É claro que o asilo, a PAI, a creche não vai deixar entrar lá qualquer um sem eu ter conversado com alguém da diretoria, porque eu posso entrar um maluco, um louco, ou qualquer desequilibrado e falar que eu estou indo visitar. Então foi uma força de expressão. Mas se vocês procurarem o asilo da cidade, uma creche da cidade, uma casa da criança e tal, tenho certeza absoluta que vocês vão ser bem recebidos e vão ser extremamente valorizados, porque eles sabem que a necessidade é essa. Pelo menos as instituições sérias, que têm pessoas interessadas em trabalhar, sabem que é isso. Gente, nós batemos na porta da escola, que não nos conhecia, depois apresentamos o trabalho e pedimos se podia ficar com uma classe. Nós batemos a porta de uma escola, por quê? Porque era lá que precisava ser o trabalho feito, não aqui, onde as pessoas que necessitavam não poderiam vir até aqui, né? Então, se a porta se fechar para você, procura outra, que tem um monte de gente precisando de ajuda. Tem muito lugar precisando, gente. A Michelle está falando, vou mudar para Pederneiras, quero ficar aí. Ó, Michelle, está vindo você, Madalena. O Acácio está mais difícil porque a Sirlene não vem, mas Madalena, bom, se bem que agora a Madalena quer ser índia, não sei não também. Não, Madalena, a gente precisa conversar sobre isso, Índio, você vir pra cá. Não sei se a Madalena quer ser índia agora, se ela vem não. Traz o índio junto. Então essa é a ideia, é essa a ideia. Sei não, esse índio. Nós conversamos disso. Então vamos lá, só para encerrar, isso quem quiser falar, tá? Isso na internet também. Para encerrar então, o que o seu coração poderia dizer aos espíritas, para quem quiser falar. Caso não, eu já vou encerrar, só vou avisar então. Fica o convite, para sexta-feira nós vamos fazer a transmissão da palestra, que é normalmente às terças, nós vamos fazer na sexta. Convide os amigos, principalmente as pessoas que assistiram o ano todo o estudo, que acompanharam as atividades que a gente fez, que a gente vivia pedindo, né? Nós vivemos pedindo mesmo, nós não temos vergonha na cara, pelo menos para as pessoas por cima, né? Nós não conseguimos. Michelle vai virar sua vizinha. É uma hora, nós não conseguimos, nós damos uma pincelada no que foram as atividades do ano, mas a gente tenta prestar conta, mostrar um pouquinho do que foi feito, as campanhas que nós fizemos, enfim. Convidem os amigos que costumam participar do estudo ou da palestra, né, para participarem na sexta-feira, caso não possam, porque sexta-feira nós sabemos que é complicado, todo mundo tem compromisso social e tudo mais. Depois compartilhem a palestra, vai ficar na página, vai ficar no YouTube, para a gente prestar conta, para a gente dar uma satisfação para as pessoas do que a gente faz durante o ano, com as coisas que a gente pede, com as coisas que a gente... com as atividades que a gente tenta fazer aqui no Amigos do Bem. O estudo, nós voltamos no dia 8, mais um ano, foi uma alegria fantástica, né? Nós estamos indo para o terceiro ano, nós estamos na metade do livro ainda, quer dizer, nós temos ainda muito chão, mas e vem crescendo muito a participação, é uma alegria muito grande depois que a gente começou as transmissões, ter a participação de tanta gente. Então, do pessoal do estudo que só participa da quarta,
nós já vamos nos despedir. Fica no dia 8 o convite para voltar. Um Feliz Natal para todo mundo, um começo de ano de muita paz, e a gente se vê no dia 8. Bom, o que eu gostaria de dizer para as pessoas que são espíritas? Isso pra pode mim, ser inclusive para quem participou do estudo, para falar tchau. Para mim e para vocês todos. Amar a todos sem julgamento, sem pré-julgamento. Tolerar as pessoas que não pensam como você, mesmo sendo da doutrina. Tolerar a dificuldade de cada um dentro do seu entendimento. A tolerância. Não achar que a gente sabe que você... Gente, estou falando primeiro para mim, que eu estou mais próximo dos meus ouvidos. É minha oração. Não achar que a gente sabe de tudo o tempo todo e tem todas as respostas. Não achar que é dono de algum trabalho, que se o trabalho está dando certo, você pode ter certeza que Jesus está ali no meio ajudando. Porque o nosso trabalho com as crianças, quando a gente pensa que vai faltar o refrigerante, quando vai faltar o salgadinho, quando vai faltar o bolo, aparece e sobra. A gente não tinha ela tá aqui, a Cláudia está aqui, que estava lá uma semana antes de a gente finalizar o trabalho com as crianças. Gente, vamos fazer um salgado, um bolo, vamos, mas não temos dinheiro. Não, mas se a gente pedir aqui, em 2 dias ganhamos os salgados, o bolo, o refrigerante, ganhamos tudo. E assim, quem que deu isso? Claro, as pessoas deram, mas será que não tem o dedo de Jesus? Não tem o dedo do Pai nesse trabalho? Então, não achar que o trabalho é seu, não é seu. E realmente achar que é de Jesus. Enquanto você estiver trabalhando para Jesus, pode ter certeza que o seu trabalho vai dar certo. Nós temos 2 de Portugal, Nivaldo, que sempre está com a gente, e mais um aqui. Isso acontece com as crianças e com os velhinhos do asilo. É impressionante. Então, humildade a nós espíritas e não acharmos que somos os donos da verdade. E caridade, e meu sonho de consumo como espírita é um dia trabalhar com todas as religiões juntas, mas quem sabe um dia. Esse é o que eu gostaria de dizer. Agora. Cláudia, Dani, para encerrar. O povo aqui está dando um monte de Feliz Natal. Eu falei do Nivaldo que está lá em Portugal. Gratidão, gente, a vocês. Eu ia falar agora. Gratidão. É o que a gente pode dizer, né? Nós podemos pôr um eco, né? Se aguentar. É que eu falo demais. Hoje eu tô falando demais e eu acabo falando que todo mundo gostaria de falar. Desculpa, gente. Ainda falo gratidão pra ele. Não, mas é assim, a gente. Em outras encadernações, né, Lê? A gente deve ter sido um irmão. Capaz. Por isso que a gente briga tanto. Mas nada, a gente se ama. Fala por você. Olha lá. Ele tem que dar a última palavra. É minha. Melhor você. Pode falar. Vamos. Meu bravo. Cláudia. Gente, assim, como espírita, né? É só agradecer a Jesus, né? Ver o outro, a gente se colocar. Acho que eu sempre fiz isso e nunca me dei conta, né? Se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, né? E eu sempre fiz isso. E agora, depois que eu fiquei no UTI, eu aprendi. Se eu falar, eu vou chorar, né? Porque a gente vê, eu sentia muita coisa. E eu saí mal de lá por ver coisas ruins. Então a gente aprender cada vez mais se colocar no lugar do outro, né? E agradecer a todo mundo que ajudou a gente, né? A mesma coisa que aconteceu com o asilo, né? Eu passando no corredor, que foi, tô indo agradecer o refrigerante, mas o que está faltando? Está faltando tal coisa, então eu vou dar. Então foi assim, né? A gente foi conseguindo, aconteceu muito rápido ali, né? O que faltava. Então agradecer as pessoas e tolerar, né? Um a tolerar o outro, né? E gratidão, não tem outra palavra, né? Tudo que acontece na vida da gente não acontece por acaso. Tanto coisa boa como coisa ruim vem pra gente crescer, né? Quando acontece coisa ruim a gente fica meio... Mas tudo vem pra gente crescer um pouquinho, né? Se a gente olhar para trás, né? E fazer um apanhado geral, tudo a gente tem que estar ali, ó, forte, né? E aprender... Você deu proveito de alguma coisa. Sim, e como a gente vive. E sempre se colocar no lugar do outro mesmo.
né? Sentir a dor do próximo, né? E graças a Deus, e minha filha aprendeu, que hoje ela estava almoçando, até por contar, e ela falou: ai mãe, eu tô aqui ó, na lanchonete, eu não aguento, tem as pessoas, né, os velhinhos ali da internação que estão aqui almoçando, aí eu vejo, mandou mensagem, né, fico triste, falei: faça uma oração. Eles estão almoçando, é quietinha, eleva seu pensamento, faz uma oração que você já está ajudando essa pessoa. Ela só mandou: tá bom. Eu vou dar um sorriso, né? Não precisa ajudar financeiramente, né? Assim, não tem ali. Porque é o que a pessoa está precisando, de uma oração, de um sorriso, falei para ela. Então existem várias formas. Essa eu vou dar um exemplo mensagem. Pela Ana. Vou falar pela Ana, com certeza ela está aqui e está me falando isso no ouvido. A Ana estava toda estrupiada, entre parentes, toda torta, toda doída, andando toda torta, já andando toda perna de um lado, porque não tinha como mais, de tanta dor. Estava lá aqui no hospital para ela fazer uma quimio. Ela estava com muita dor e eu estava com o meu olhar nela e não no próximo, outros próximos, sabe? Na hora de ir embora, ela com aquela dor olhou para mim e falou assim: você espera um pouquinho? O que aconteceu? Tem uma senhora chorando, eu preciso dar um abraço nela. Eu não vi isso. Eu passei do lado dela e não vi. Eu ignorei essa pessoa. E ela, com toda a dor, ela esqueceu a dela e abraçou aquela pessoa. Ela falou, abraçou. Ela falou assim: a senhora não precisa me falar nada, eu só posso te dar um abraço? A gente tem essa coragem de ver em alguém, às vezes na rua, alguém chorando, ou num hospital, ou em algum lugar, e falar assim: posso te dar um abraço? Ou só se a pessoa estiver muito limpa, cheirosa? Será? Isso pra mim faz já 5, 6 anos que aconteceu. Isso foi uma lição, um tapa na minha cara. Não tive coragem de voltar e dar o abraço na mulher, porque seria muita falsidade minha, porque eu não a vi. Pedi perdão para Deus por eu ter um olhar e não um olhar como um todo. Então eu aprendi com a Ana Cristina isso: olhar o próximo mesmo o próximo mais próximo, como qualquer outro. Esqueço a minha dor e vou abraçar a dor do outro, que melhora a minha dor. Eu falei: como é que você vai caminhar daqui lá? Caminhando. Não quero que me ajudem. Tipo assim: Ana, você não viu a dor. Eu recebi um puxão de dor. Você não viu a dor da moça. Tô lá dentro esse tempo todo, essa moça tá chorando. Tá certo. Gente, boa noite. Faz a oração final para a gente encerrar. Esperamos todo mundo na sexta-feira. E as suas considerações? Eu já tinha falado antes de todo mundo. Então fica o convite para todo mundo na sexta. Nós vamos fazer o encerramento. No sábado nós temos a festa do asilo. Alguns vão estar aqui com a gente. Nós vamos ter a alegria do Cado Acácio estar aqui com a gente também de fora. O estudo volta que dia? A palestra dia 7 e o estudo dia 8. Tá? Então, primeira semana depois das festas, nós já voltamos. Tá? E, bom, mas aí na sexta-feira eu conto as surpresas. Aí vai ter que assistir a palestra sexta-feira para contar as novidades do ano que vem. Vamos ter várias muito interessantes. Tá bom? Isso quer dizer que a gente vai ter muito trabalho ano que vem. Mais do que esse ano. Que bom. Eu já estou com saudade das crianças, juro. Também. Eu gostaria que todos, nessa oração de hoje, como oração do estudo, que fosse uma oração mais, se é que existe uma oração mais especial que a outra, mas uma oração que a gente enche o coração de gratidão pelo ano, gratidão a Deus pela oportunidade, como eu digo sempre, de estarmos vivos. Conseguimos em 2019, estamos quase encerrando o ano, mesmo se desencarnarmos agora, vivemos a maior parte de 2019, isso já é uma bênção. Agradecemos a oportunidade do estudo, Senhor, que nos foi dado. Agradecemos tantos amigos que nos foi presenteado esse ano. A espiritualidade amiga que nos
dá o suporte para o trabalho a ser realizado. Tantas pessoas que pediram oração, Senhor, esse ano, tantos nomes naquele caderno, um caderno feito com tanto carinho, não só por mim, pela Madalena, pela Cláudia, pela Dani, pela Valéria, tantas pessoas que começaram a fazer o mesmo trabalho em suas residências, o trabalho que a gente faz aqui. Cada nome anotado é carregado de amor, é carregado com esperança e é carregado com um pedido de luz. Muitas vezes não para que seja solucionado o problema, que seja curado da sua doença, mas que seja feita a vontade de Deus naquele momento. E que Deus e Jesus, que é nosso irmão, que dê a força àquela pessoa que está passando pela dificuldade. Que Jesus esteja ao lado dele, que ele sinta realmente Jesus em sua vida. Gratidão é pouco, Pai. Às vezes o dicionário não tem palavras que a gente consegue descrever um sentimento de amor tão grande por esse trabalho. Aos nossos amigos espirituais, muito obrigado por sua tolerância, muito obrigado por sua paciência com nós, espíritos imperfeitos que somos, pois muitas vezes saímos de um trabalho, saímos de um passe, saímos de um estudo, de uma palestra, não dá tempo de chegar no portão, nós já perdemos o passe que foi tomado, porque somos seres imperfeitos. Mas eu sei que Deus não desiste de nós e nem Jesus. E pedimos humildemente, Senhor, que nos fortaleça nesse ano de 2020, para que consigamos aprender realmente sobre o seu Evangelho, colocar em prática. Fortaleça o trabalho de caridade desta casa humilde, desses trabalhadores humildes. Fortaleça o trabalho com as crianças na Cidade Nova. Fortaleça o trabalho com os velhinhos do asilo. Que a gente consiga, Senhor, nesse ano de 2020, conseguir colocar mais algum trabalho em prática. Continuar com o varal solidário, continuar com a cesta básica. Que a gente consiga continuar com roupas de crianças, enfim. Abra, Senhor, os nossos olhos do Espírito para ver o trabalho que a gente consiga fazer pelo próximo. Abra, Senhor, nossos ouvidos do Espírito para que consigamos ouvir a Tua ideia, a ideia do meu anjo protetor, a ideia do protetor desta casa, que é passada a todos nós como trabalho, e que a gente consiga realizar mais trabalhos, que a gente consiga ter mais pessoas ajudando. O comprometimento sempre em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma, desse irmão mais velho, desse companheiro que abraça todos nós neste momento, nesse instante, a cada um desta mesa. A esse Jesus amado, esse Jesus que tem tanta tolerância com os nossos defeitos, que Ele visite os lares de todos os nossos irmãos que estão ouvindo, estão presentes neste estudo, aos irmãos que não conseguiram participar hoje. Que Jesus leve a paz, a luz a todos. Que consigamos, Senhor, levar a energia positiva do amor ao próximo. Agradecidos que somos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A nossa mãe querida, que não podemos esquecer, a proteção com o nosso trabalho, também sempre presente nesta casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e benditas o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus.